cara. E eu tô falando isso de você... Sabe, eu de show, a gente ia falar dessa parte técnica. Mas eu vou falar exatamente de você, Bruno. Você deve, claro, ter mudado isso, porque no começo você era muito mais CDF, que você anotava cada show. Sim, Queria que você falasse isso, porque no livro você explica direitinho. Que você é da primeira geração. Você começou, você, Danilo, as datas como Diogo... Cara, eu comecei, a minha primeira vez num palco contando piada foi em 2004. Final de 2004. Você sabe quando foi? O Diogo tava antes. Eu lembro que antes o Diogo já tinha a noite dele ali. O Diogo participa. Só... É que o Diogo fazia, acho que primeiro só tipo anedotas e personagens. Ele falou isso, né? Aí o stand-up começou um pouquinho depois. Mas em 2003 ele tinha uma noite, ele tava começando a noite dele, ele já tinha feito parte do Prêmio Multishow. Ah, verdade. Que eu acho que foi em 2000, 99, ele e o Bruno Mota. Os dois já tinham participado do Prêmio Multishow com, assim, essa transição, né? De anedota, piada, observações que aí eram stand-up. O Diogo a gente fala que é o elo perdido, né? Ele é a transição dos contadores de piada pro stand-up. É verdade. Ele é o elo perdido. Ele é aquela parte que tá mudando. Isso, né? ele é o elo perdido. Ele é o elo perdido. É aquele cara que tá com o rabinho ainda tem o rabinho, caiu o rabo. Exatamente. O Diogo, então acho que foi ele e o Bruno Mota. Aí eu comecei a escrever piada na faculdade de Educação Física. Foi no meu segundo ano da faculdade, 2001. Inspirado pelo Seinfeld. Pela série do Seinfeld. O Seinfeld mesmo? O Seinfeld. Passava na Sony, no canal aquela Sony. Aberturinha. Aí eu Como comecei... você entendeu que aquilo era ele que escrevia? Eu achei legal porque eu olhava aquilo e falava, pô, da hora, porque não é... a loura e entrou no bar, o argentino e o brasileiro estavam pegando o avião. Não era isso, era coisas que não era uma anedota, né? Eram coisas que o cara falava e era engraçado, não observava, era um pensamento engraçado. E eu sempre fui meio engraçado da turma. De soltar... de falar uma zoeira e tal, dar apelido, não sei o que, tal. E aí eu falei, pô, isso é muito legal. Na faculdade mesmo já tinha dado apelido pra uma galera e tal, não sei o que. Aí no segundo ano eu falei, pô, vou começar a escrever as paradas que eu penso. Eu acho muito legal isso daí. E comecei a escrever sem intenção de subir num palco pra contar. Era mais pros amigos. A minha ideia era escrever uma piada em cada aula. Eu falei, eu vou assumir esse compromisso. Começou uma aula, fisiologia. Pau no cu da fisiologia. Eu vou escrever uma piada e depois eu presto atenção na fisiologia. Era educação física, faculdade. Vou escrever uma piada em cada aula. No final do curso, se eu vou arrumar emprego com educação física ou não sei. Mas eu vou ter um livro de piada. Era isso que eu queria. Quer dizer, não era isso que eu queria, mas eu assumi essa meta também. E comecei a escrever, sem saber de forma de piada, nada. Escrever da minha cabeça, do jeito que eu achava que era. E depois, quando eu vim aprender a estrutura da piada, óbvio que o que eu escrevi tava assim com... o preparo, que é o setup, né, era muito longo, muito maior do que o que deveria ser, com coisas desnecessárias. Enfim, depois que eu fui entendendo, fui formatando as minhas piadas. Então eu fui escrevendo e passava pros colegas. Falava, pô, lê aí, tal, não sei o que, lê aí, tal. E era legal que, assim, tava silêncio, às vezes a aula rolando, aí alguém dava risada, o nego olhava pra trás, eu tava quieto. Porque às vezes eu tava falando uma bosta pra alguém dar risada, nego, pô, vai atrapalhando a aula aí, não sei o quê. Agora eu passei a ficar quieto, porque estavam rindo com o que eu tava escrevendo. Isso eu achei muito legal, cara. Tinha vezes que em restaurante tinha coisa pra deixar sugestão. Eu lembro de um também, que era um restaurante, não era um restaurante de comida de frutos do mar, que o pessoal trabalhava vestido de marinheiro e tal. E aí pediram pra deixar uma sugestão, eu falei, já que os garçons trabalham vestido de marinheiro, eu gostaria de ver o gerente de capitão. Cara, aí todos os garçons começaram a rir daquilo. Eu falei, porra, é legal mesmo fazer a galera rir, né, porra.